que dedicamos o amor e o entendimento a esses companheiros, podendo esclarecer aqueles que ainda estão em dúvida e pedindo ao Mestre Maior a bênção para todos eles e que possamos cada vez mais acolhê-los com maior carinho e com maior responsabilidade pelo que nós conversamos e entendemos da doutrina espírita. Que a paz do Mestre Jesus nos contagie hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, Carmen. Boa noite. Cheguei aqui. Estou aqui estranho, não consigo ligar por ele. Fazer a reunião pelo celular, para mim, é muito ruim. Nós estamos lhe vendo e ouvindo bem. Também. Vamos lá. No capítulo 28, abordamos sobre o animismo e ficamos aqui. Poderíamos então, veja se vocês se acham aí, poderíamos então classificar o fato. Isso. Poderíamos então classificar o fato. Boa noite. Cadê? No quadro da mistificação inconsciente, interferiu Hilário, indagador. Você achou aí, Carmen? Já achei. Boa noite, Teresa. Aulus meditou um minuto e ponderou. Bom. Boa noite. Aquilo como era visto, o contexto da época, e no contexto de muitos ainda, que o animismo não é uma mistificação provocada. A mistificação provocada está no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, item 303. O que é mistificação? É o ato de querer enganar. Né? No dicionário está lá. Então, Kardec trabalha essa questão no capítulo 28 do Livro dos Médiuns. E quando o médium tem interesses materiais, interesses de destaque, e que ele tem perdido ou suspenso, que é o mais certo, a sua mediunidade, principalmente o médium de efeito físico, quando ele é portador desses interesses de destaque, de vaidade, ele burla, ele engana. Médiuns foram presos por causa disso, né? Chico Xavier teve que intervir por uma que foi preso quando ela perdeu a mediunidade, porque ele tinha atestado a mediunidade dela. Tem fotos na internet, a assinatura dele, mas ela perdeu, porque ela queria uma plástica no nariz, e então ela fazia o trabalho em casa para o médico, para fazer a plástica. Ela era pobre, de graça, ela queria embelezar o nariz, e os espíritos não foram. Então ela começou a simular com bonecas de pano, uma equipe, e aí terminou na cadeia. O médico botou ela na cadeia, Chico interviu, e ela conseguiu sair uma semana depois de prisão. Então, será que é isso que aconteceu com essa mulher? Será que é isso que está acontecendo? Uma mistificação inconsciente, já que ali ela não vai ganhar destaque, não vai ganhar dinheiro, nem uma mistificação consciente, com interesse em querer enganar, em querer adquirir interesses materiais. A mulher não vai ter isso, mas pode ser uma mistificação inconsciente. Era assim que as pessoas entendiam que era o animismo. Isso é Tereza andando. Eu tenho que tirar o microfone dela. Eu estou sentada, estou andando não. Foi que estava um barulho. Você estava, acho que, virando o aparelho. Aulus meditou um minuto e ponderou. Muitos companheiros, aí ele está citando o movimento espírita da época e da agora. Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras, abre aspas, mistificação inconsciente ou subconsciente, fecha aspas, para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojados ao pretérito, ao passado,
de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a encarnação lhe confere. Deixa eu parar aqui para a gente ver a explicação de Aulus. Então, Hilário perguntou, não seria então uma mistificação inconsciente, já que ela não tem o desejo de enganar, não é uma mistificação consciente, como está no Livro dos Médiuns, repito, capítulo 28, item 303, Kardec aborda capítulo charlatanismo, né, e das mistificações. Então Kardec fala que existem médiums, né, mistificadores, que vêm suspenso ou perdido a sua faculdade naquela existência, e eles burlam com interesses materiais, né, interesses vaidosos, enfim. Mas não é o caso dessa moça, mas seria então inconsciente, ela está produzindo de sua maneira inconsciente, é assim que se definia o que era animismo. Isso é mistificação inconsciente. Então ele explica o quê? Que é um travão, ele usa uma palavra aqui, né, injustificável, é atribuir o animismo, vamos no entendimento, atribuir a tese ou a teoria, como ele cita, animista, como um defeito do médico, que muita gente ainda pensa. Isso aí é animismo, como se fosse um defeito, e você não dá atenção, critica o médico, né? Isso aí não teve espírito nenhum, é um fenômeno anímico, e aí o médico se sente como o quê? Um mistificador, um embusteiro, para aquele grupo, digamos assim, que não busca compreender com profundidade a tese. O animismo é muito mais profundo. É muito mais profundo. Se a gente for abrir aqui, tem livros sobre isso. Os índios eram animistas. Há um livro, O Espírito e o Tempo, para quem quiser se aprofundar. Herculano Pires. Ele vai trabalhar a teoria animista nos povos primitivos. Ernesto Bozano, Manifestação Mediúnica nos Povos Primitivos, eu tenho. Então o índio vê uma árvore, a árvore tem uma alma. O índio vê uma pedra, a montanha tem uma alma. É uma teoria animista. É um outro conceito. O conceito que o russo pega é para estudar Kardec. Ele vai dizer que nem tudo é espírito. Ele está certíssimo. Nem tudo vem de espírito de fora, mas vem dela mesmo. E o médium não é um espírito encarnado? Então está vindo do inconsciente dela. Então não é um defeito para ser criticado, ela é para ser ajudada. Não é para ela permanecer assim, é óbvio. Mas é que a gente vai ver aqui no final que ela é para ser ajudada, com o que eles chamam de enfermagem espiritual, que é o final. Então, ele está dizendo, não se pode dizer que essa mulher está sob uma mistificação inconsciente ou do subconsciente para batizar o fenômeno. A realidade... Cachorro, tem que desligar aí o do cachorro. Eu vou tirar. É Ferreira, peraí. O cachorro dele adora participar. Peraí. Eu vou tirar aqui. Já desativei o som. Então, tudo aquilo decorre dela mesma, dos sentimentos dela, que estão presos no seu inconsciente, de onde recolhe as impressões de que se vê possuída, externando as... Ela parece uma perfeita sonâmbula, como se fosse alguém, como aquela mulher já citada aqui no capítulo anteriores, que era portadora da psicofonia sonambúlica. Se quiser pode chamar isso só de incorporação ou de médium mecânico. Ela está num processo aqui de um médium mecânico, de uma perfeita sonâmbula, portadora de psicofonia sonambúlica, de incorporação, mas ela não está dando de um espírito exterior, ela mergulhou para dentro de si. Sabe se deu 100, 200 anos, onde aconteceu isso, e está externando as suas dores, a sua ferida, ele fala aqui, ele usa uma palavra, a sua ferida moral, né? Ela está externando aquilo ali para fora, recolhendo da sua memória, e com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. O auxílio para ela é o perdão. Ela não conseguiu perdoar
ao marido, que está desencarnado, e ela externa o seu trauma. Nenhum psicólogo da Terra materialista poderia ajudá-la a contento, porque ele vai até o útero, do útero agora. A senhora viu alguma cena de facada? Alguém na sua família matou outra facada? A senhora já sofreu alguma facada? Não. E o que é que a senhora só fica voltando para isso? Com um disco arranhado, né? Tá na pré-existência dela, antes do útero. Se ele é ateu, ele não vai ter como, vai passar ela para o psiquiatra, para entupir ela de remédio, para ela desistir, para ela melhorar. Então veja a ferramenta é a enfermagem espiritual que ele cita, que toda casa espírita possui, para ajudar essa senhora. Vou ler o resto do parágrafo, se vocês comentam. Achamos-nos... Ou então poderá se fazer, dependendo do psicólogo, a leitura de que é um dos ancestrais dela. Aí é um psicólogo, graças a Deus, espiritualista. Aí é ótimo. Mas aí pelo menos ele errou. Mas pelo menos é um espiritualista, né? Porque o ateu não crê em ancestral, que o ancestral dela vai estar lá, né? Achamos-nos, por esse motivo, perante uma doente mental. Ela está doente. Requisitamos o maior carinho para que se recupere. Ela não está mistificando, não está enganando ninguém. Ela está doente, está enferma. Para sanar-lhe a inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados, né, dos psicólogos, dos psiquiatras, ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga, o coração de Raul Silva com a espiritualidade. A cura para ela vai começar a partir disso aí. O acolhimento que Raul Silva está dando a ela. Depois, as orientações que ele vai dar, ela está na fila, vai para o atendimento fraterno, traga a garrafinha de água para receber a enfermagem espiritual. Eu reli o capítulo hoje, ele coloca isso no final. São as técnicas espíritas do atendimento fraterno, dos passes que ela vai receber aqui, das palestras, do esclarecimento das leituras do Evangelho no lar, enfim, com o tempo, né? Porque ela está enferma, paralisada no passado. Na mão do psiquiatra, ela vai tomar medicações fortíssimas e não vai dar conta de curá-la. Não vai dar conta de curar. Completar já está aí. Isso. Mete Rivotril na criatura. Isso. Ela entrou em transe na fila. Se ela estivesse na fila de ônibus, imagine, fila de banco. Ela entrou em transe, graças a Deus, aqui no livro, dentro de uma casa espírita, onde o doutrinador, Raul Silva, que ele vai explicar aqui, que a gente já viu um capítulo para ele tem esse calor humano, não vai chegar com teorias. Peraí, isso vem tudo do seu subconsciente. Se ele fosse um doutrinador parapsicólogo, né, da parapsicologia, né? Isso vem de Pierre Janet. Pierre Janet que identifica isso, o inconsciente, antes de Freud, antes de Bloyer, Pierre Janet. Então, Pierre Janet traz aquilo ali antes de Charcot, né? Que Freud vai visitar Charcot com aquela tese de Pierre Janet, que tudo vem do inconsciente, um dos maiores perseguidores de pós-Kardec, né? Pierre Janet, ele dizia que não existe espírito, tudo vem da cabeça de Anne. Se ela estiver na mediúnica, tudo vem do subconsciente. Ele está citando aqui, respeitando, não dizendo o nome do grande cientista europeu, mas ele errou em dizer que tudo vem só da cabeça de Anne. Sim, tem muita coisa que vem da ânima, da alma. Ânima é alma. Da alma de Anne, que é milenar. Ela pode ter algumas feridas não cicatrizadas no seu inconsciente e vão emergir. Mas tem coisa que não é da cabeça de Anne, é de outros espíritos e de fora dela, que estão projetando as suas dores para ela. O erro dele foi dizer que isso tudo está lá no livro, no capítulo 19, Kardec aborda isso exaustivamente, né, com São Luís. Papel dos médiuns nas comunicações. Então ela deve ser tratada como? Se ela fosse para qualquer centro onde nós trabalhamos. Nosso orientador fez ligeira pausa, acariciando a enferma, e enquanto Raul Silva continuava a doutriná-la e a consolá-la, notificou-nos bondoso. Veja que ele continua conversando com o dito
a dito espírito de sexo feminino que morreu com a facada, sofreu feminicídio. Digamos que Raul Silva não seja vidente, né? E não esteja recebendo, tudo indica aqui a intuição do seu mentor, dizendo, aí é coisa dela mesmo. Não vai dizer. Os guias estão observando o comportamento dele. Se ele atende com o mesmo carinho, mesmo que intuitivamente ele perceba algo, ele deve tratá-la com o mesmo calor da assistência amiga. Não vai querer dizer, César, isso é coisa de sua cabeça. Isso aí não tem nada. Eu já vi isso na avaliação. Uma tragédia isso aí. Um doutrinador fazer isso aí. Porque, mesmo que fosse, vamos lá até, que fosse coisa da cabeça dela, era algo que está trazendo muito sofrimento isso. a ela. Ferida. Então precisa ser tratado. Uma ferida moral de uma outra encarnação. Que o doutrinador não tem que ficar bisbilhotando se é espírito, se não é. Quer dizer, se for um desencarnado, ele chama, meu irmãozinho, aí é um carinho só. Mas como é a colega do lado, ele despreza. Então, deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. A palavra aqui é reta, o papo é reto, não há meio termo. O escritor do livro, André Luiz e Alves, está dizendo, deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal. A moça é um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que se restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir à verdade, né, eu não estou vendo espírito nenhum. Aí chamava o dirigente, não vou atender, já vi isso, não vou atender porque não tem espírito nenhum. Eu já vi isso. E a médica ficou tão sentida que não põe os pés nunca mais. Toda vez que eu encontro ela, nunca mais ela botou os pés numa casa espírita. Nunca mais. Isso deve ter mais de 15 anos. E frequentava quem devia ter saído era ele, não ela. E ele terminou saindo também, né? Porque era um doutrinador sob grave obsessão. E onde eu encontro ele, continua caminhando com graves obsessões. Ao ponto de, na Federação Espírita, no sábado federativo, a dirigente me chamar para que ele não ficasse, eu não levasse mais ele. Eu falei, eu não levo ninguém, eu só levo os meus obsessores. Esse aí não é meu, não. Esse aí vai com os dele. No sábado federativo com o projeto Flamengo, eu não levo ele, eu já trago os meus obsessores. Agora, esse obsessor não é meu, não. Ele simplesmente frequenta o mesmo bairro que eu, e o horário do coisa era esse, estudioso, mas, infelizmente, sob um fascinador terrível. Por mais de 15 anos ele segue sob fascinação. Então, um doutrinador sem tato fraterno agravaria o problema, citei isso aqui. Né? Porque a pretexto de servir a verdade, eu estou servindo a verdade, eu sou vidente, dizia ele. E não tem espírito nenhum, você está mandando doutrinar, vou doutrinar ela. Isso é uma mistificação. A moça, na avaliação, ele reforçou isso. A moça se ressentiu e abandonou a doutrina espírita. Então, ele será responsável. O livro do Mensageiro a gente vai ver. No mundo espiritual. Outra coisa, o dirigente da mediúnica que permitiu uma pessoa nesse nível entrar, também será. Cada um com seu quinhão de responsabilidade. Então, primeiro, talvez lhe impusesse, né, um corretivo inoportuno em vez de socorro providencial. Não, eu estou vendo que não há espírito, então por que eu vou atender? Né? Não foi. Então ele voltou da cadeira para a cadeira, o dirigente ficou lá, sob aquele impacto, e quis dar um corretivo durante a avaliação na tal médium que tinha um defeito. Era anímica. Para ele era um defeito muito grave. Primeiro,
É preciso remover o mal. Coração. Bom, não me interessa se é desencarnado, mesmo que eu seja vidente. Ou se é um desencarnado aí, se não há. Eu estou vendo uma pessoa que é um espírito imortal, está com uma ferida moral, né, carregando um trauma, uma ferida, ele usa a palavra ferida, um trauma. Pode ser dessa, eu não sei, porque eu conheço o Anne agora. Anne começa a frequentar meu centro. Mas ele não tem que abrir o coração, chegar com o leque da vida dela, desde quando ela se reconhece como ser humano nessa encarnação, e dizer: aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, aconteceu outro, dizer para mim, eu não sou investigador da vida de ninguém. Né? A pessoa dá um ombro para outro se quiser se desabafar. Então pode ser dessa existência, e pode ser de uma outra que Anne não saiba. Então naquele momento ela botou para fora uma catarse de um problema, uma ferida que ela trazia no seu inconsciente. Minha obrigação deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. A gente não pode perder isso aqui de vista. Então, um doutrinador sem tato ia agravar o problema dela. Então, primeiro é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul, né, doutrinador, só a palavra nosso, Teresa, já indica que Raul tem afinidade com os espíritos elevados. O nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui. Ele está totalmente, pela sua vida moral, está em total sintonia com os guias presentes no ambiente, tornando-se o enfermeiro ideal para situações dessa ordem. Raul está como verdadeiro enfermeiro, portando pela sintonia os pensamentos dos espíritos elevados, doutrinando um espírito. Por que é que o guia não revelou a ele? Ele falou que seria inoportuno. Não é o desencarnado, não, é dela mesmo. Está aqui. Bom, Raul, a gente já sabe da sua índole moral, né? Raul já sabe que ele não ia botar a língua no trombone. Mas se não fosse um tão nosso assim, ele recebe por intuição que é dela mesmo. Quando ela vira as costas, ou fala com ela, ou fala com o outro, aquilo foi tudo dela. Se fosse ao contrário, fosse ela que tivesse dado uma facada em alguém, e tivesse também com esse trauma ou remorso, rapaz, fulana já matou. Olha, Anne, tá vendo Anne assim, com cara de boazinha? Cuidado, hein? Ela já matou gente. Hein? Não discorde dela não, na reunião de trabalhadores, porque ela pode voar em seu pescoço e lhe esbagaçar. Porque foi assim que ela fez no passado. Então, Raul não. Raul é nosso, diz eles. Ele tem o calor como um enfermeiro ideal. Não importa que não tenha desencarnado, não importa que com todos ele age com o mesmo calor. Diga, Carmen. Eu acabei esquecendo. Oh, meu Deus, você ficou com medo de falar uma coisa com Anne, né? Eu falei que Anne, eu botei o nome de Anne. Se fosse Anne, já matou. Cuidado. Aí vai dizer igual aquele programa, o profeta vem aí. Cuidado com ele. É melhor não saber o passado. Tá vendo aí que é bom não saber o passado? É isso. Porque nunca ia dar credibilidade. Ia sempre olhar de forma atravessada. O rapaz se mudou do interior por causa disso aí. Por causa da revelação da mediúnica. O rapaz foi a Chico Xavier, o médium. Foi a Chico. Porque não era no centro do Chico, mas era no centro próximo. O Chico era referência, né? Quando encarnado. Chico teve uma revelação de fulano. A língua coça da vida dele no passado. O outro integrante da mediúnica. Guarde, meu filho. Quem sabe no futuro ele mais equilibrado, se for para ajudar ele, os guias permitam que você diga a ele. Rapaz, passa uma semana e vê um homem. Não o que falou, que recebeu a revelação, vê o que sofreu a revelação. A cidade pequena no interior sabia o que é que o homem fez. A barbaridade. E gente que nunca botou os pés no centro espírita estão dizendo aí que você esbagaçou os outros, que você fez isso. O homem teve que se mudar. Foi Chico Xavier. Pegou a família dele e se mudou. Da cidade interior. Pela língua de um médium. Que levou o que estava dentro da mediúnica para fora. Mas a Raul não. Raul é nosso. Raul eles confiam. Agora, esse médium tinha que ser expulso. Quer dizer, está aberto sempre para o comentário, né? Eu estou lendo porque
Não é nem questão assim de ser expulso, é entrar em um tratamento, porque isso também pode não ser nem dele, entendeu? E ele passou. Ele pode ter até assoprado no ouvido dele, fale aí. Está escondendo para quê? Entendeu? Então, não é assim, você tem que realmente estudar, ver o porquê ele falou isso, conversar, né? Mandar para o atendimento fraterno, ir lá e conversar. Kardec recebe na revista espírita que está ali em cima ali. No ano, rapaz, Kardec sofria, cara. 3.000 mensagens. Como é que uma pessoa avalia isso? 1.100 espíritos. 3.000 mensagens. Ele vai dizer, eu não tive tempo. 6 meses na mão dele ou mais. No final do ano ele consegue reestudar. Mas Kardec é demais. Só 100 ele vai dizer que eram mensagens que podiam ser editadas. 300 eram úteis. 3.000 mensagens. O resto ele mandou cada um fazer o que a consciência dissesse. Mas não foi aprovada na unidade do pensamento espírita por São Luís. O médium recebe uma comunicação de alguém, já está espalhando fora tudo da mediúnica, quem é a Anne e quem não foi. Diga, Teresa. Como a Anne falou, soprar no vidro até para ridicularizar o outro, né? Ou então provocar um desequilíbrio no outro. Um doutrinador. O dirigente tinha que chamar o quê? O que aconteceu aqui deve ser pesado, avaliado. Não é que é um clube de bolinha fechado, senão não teria livros, mediúnicos, mensagem. Mas deve ser mensurado com base no crivo da codificação. Não é do que eu acho. Eu acho muita bobagem. Eu sou um espírito imperfeito, mas na doutrina espírita eu tenho que buscar a codificação. Esse capítulo aqui, fui buscar, capítulo 28, item 303, das mistificações. E o capítulo 19. Porque eu não posso ficar estudando André Luiz só sem ir na base. Senão eu me perco. É uma parede sem base. Então, ele está aqui, ele diz que o doutrinador está hilário tanto quanto eu, edificado com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso. E podemos considerá-la médium? Mesmo assim, veja que ela não é uma reunião mediúnica, né? Aqui é o dia de atendimento à casa. E ela entrou em transe na fila. Então, ela poderia frequentar o grupo mediúnico? Você quer saber isso, né? Frequentar com os trabalhadores da casa. Como não? Né? Claro que, olha dizer, mas poderia agora? Né? Digamos assim, poderia continuar a pergunta, né? Podemos considerá-la médium, mesmo assim, essa senhora que caiu aqui? Como não? É um vaso defeituoso. Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Veja então, não é pegar a pessoa, Teresa, que entrou em um transe, embora um transe anímico, mas ela é médium, como todo ser humano da Terra, e colocar ela na sala mediúnica. É óbvio que agora, cada vez mais, a gente não vê isso, que eu acho, né? Mas no passado, aqui na época, era comum. Amanhã venha para a mediúnica. Ela já é para a mediúnica. Né? Não era assim no passado, por isso que está citando. Vem para a mediúnica. A senhora é médium. E que médium boa. Vem para a mediúnica. Então, ele está dizendo que precisa da paciência e a caridade para salvá-la. Né? Ou seja, para consertá-la. No sentido aqui não é salvar de obsessor, que não tem aqui. O marido dela não gosta dela, mas ele não está obsidiando ela de uma maneira direta. A presença dele é um gatilho que leva ela a mergulhar no inconsciente dela. Mas ela precisa ser consertada. Não é, Ferreira? Tratamento. A gente chama de tratamento espiritual, né? Que ele vai chamar aqui de enfermagem espiritual. Passe, palestra, atendimento fraterno, água fluidificada, o tempo, o estudo, né? Os grupos de estudo, participar de grupo de estudo. E aí, se ela demonstrar interesse, aí depende dela, ela se integra ao grupo. Se não demonstrar, eu entrei assim, obsidiado em Divaldo Franco. Ele não me obrigou a ser espírito e ser integrante. À medida que foi passando o tempo e eu fui me acalmando, melhorando meu panorama emocional e mental, enfim, entrando em contato pelo sonho com aqueles a quem eu fiz o mal, e tendo equilíbrio para dialogar com eles e tudo mais, eu fui gostando, fui lendo,
E aí botaram alguma coisa em minha água, né? E aí eu fui gostando mais, me tornei espírita. Mas ninguém obrigou. Eu participei da enfermagem espírita que toda casa propicia aos doentes, como eu, como ela, que adentraram a casa espírita. Então, paciência, né? Vai botar ela na mediúnica. Né? Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, né? Como se fosse em tudo a desventurada mulher de outro tempo, e recebida por nós nessa base, para que use o remédio moral, que a Casa Espírita oferece, remédio moral, que lhe estendemos, desligando-se, enfim, do passado. Então, ele reforça mais uma vez qual é que deve ser a posição do trabalho espírita diante de pessoas assim, com esses transes anímicos. Deve ser ouvida na posição em que se revela. Que posição ele está citando? É a personalidade dela, em uma outra encarnação. De outra encarnação. Essa é a posição mental, emocional, psíquica que ela ocupa. É real. Eu tomei uma facada. É isso. Mas nessa encarnação não foi. Não tem obsessão nenhuma. Que facada é? Ela tomou. Ela tomou. É ela que está sofrendo. Precisa com paciência, com caridade, né? Recebida por nós nessa base da caridade, da paciência. E vai receber o remédio moral que todos nós recebemos na casa espírita, para se desligar, enfim, do passado. O assunto não comporta desmentido. Olha como ele reforça isso, cara. Para quem está lendo, não comporta mexerico, conversa nos bastidores. O assunto não comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. É fantástico isso. A mulher desencarnada não está ali, é ela mesma, existe dentro dela mesma. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar a reencarnação. Ela renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito. Isso é comum na Terra. Ele vai citar aqui embaixo. Lê só o trecho aqui, da abertura. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Está dando para compreender, né? Se ele estiver dormindo, pode trazer. Tá, e como tem? O que ele está dizendo? Que ele vai citar aqui embaixo, Anne. Eu estou olhando para o relógio, 9 horas. É porque a gente começou 8, estou pensando que porque não terminou. É que começou 8h30 para terminar a coisa. Ela representa, Ferreira, Ivan e Janete, a esposa, milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Aí você vai ver lá a pessoa mendigando, né? Eu já passei por isso aí. Quando eu vi, numa mudança, eu morava no Doron, aí eu vou voltar e pegar uns mantimentos, já que eu estou me mudando para outra casa, para o senhor. Rapaz, o mendigo ficou louco comigo. Não é para mim não, ele dentro do latão de lixo, de ferro. Você está pensando que estou pegando para mim? Eu fiquei com lixo na mão, que era um lixo orgânico, né? Mas como eu estava me mudando de um apartamento para o outro no Doron, meu filho tinha 5 meses. Aí, o senhor está pensando que isso é para mim? Eu estou pegando para dar aos outros. Eu não preciso disso não. Eu falei, me desculpe, me perdoe. Né? Eu tinha panelas, minha mulher panelas, algumas coisas de alumínio que estão furadas, podiam ser vendidas, mas o senhor não quer? Aí eu peguei e não trouxe. Não, se quiser trazer para os outros, não vou trazer também não. Aí eu também não trouxe. Eu não trouxe mesmo. Não vou trazer não. Eu não vou ser anjo guardião de ninguém. Se Josimeire pegar e chegar no mundo espiritual, o seu anjo guardião vai ser Mário Sérgio. Josimeire desencarna de novo no mundo espiritual. Não, pelo amor de Deus, não. Porque mas ele é um mendigo, arrastando dentro de si a fidalguia efêmera. Efêmera. Putin, lá o presidente da Rússia, é efêmero aquela posição dele. Putin poderá ser o mendigo de amanhã. Não é Emmanuel que diz isso? Quando ele olha no livro, na abertura do livro, há 2000 anos, há 50 anos depois, ele chora
Ele vai descrevendo na abertura do livro que Jesus fez o convite para ele, mas ele preferiu seguir César, o imperador. Antes de reencarnar, ele vem aonde ele vai reencarnar, em Roma, onde ele era senador, e ele idolatrava César. Ele vê César com as mãos caindo aos pedaços pela Rancenias, pedindo esmola. Está na abertura do livro. As lágrimas dele vai caindo. Ele vê o homem que ele amava como senhor da terra, com lepra, com a palavra da época. E ele voltaria como escravo na história. Escravo na história. Ai, meu Deus, por que eu não segui Jesus? Fui seguir isso aí. Quer dizer, arrastamos dentro de nós as feridas do passado. Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e o orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas. Então ele está falando, nem todo pobre, José, é humilde. Todo mundo aqui sabe isso demais. Há pobres orgulhosos. Rapaz, a gente, cidadão, eu conhecia de anos. Ele teve uma promoção de ganhar R$50. Um líder em vigilância ganha R$50 a mais do que a gente. Quando ele chega no coisa, eu sempre respeitei a hierarquia. Falei o nome dele, tinha chamado de senhor, que eu falava enquanto ele era vigilante, igual a mim, durante 8 anos. Mas agora ele é líder. E nunca mais se reporte a mim sem me chamar de senhor. Porque agora eu sou seu líder. Se você der um poder a esse homem de governo, ele invade a Ucrânia, o Brasil, o que for. Se você bota ele como mendigo, ele continua orgulhoso. Porque o criatura é vigilante, como eu ganho 50 a mais. Ele não aceita, ele era conhecido meu, amigo. Conhecer o homem de poder. Lembra, Josi, a gente estava dando pão ali nos mares, lembra, Joelma? Quando deu um pão àquelas moradoras de rua, não preciso disso, pegou os 2 pães, adicionou no meio da rua. Meu Deus do céu. No filme Rival tem isso também. Tá difícil. Mas houve depois uma outra que disse, me dê, minha irmã. Eu guardo e mais tarde, quando ela dormir, eu coloco lá perto dela, depois ela come. Porque não era eu. Se eu tivesse pedido, eu guardo e vou comer. Ela não quer, eu vou comer os 2. Essa semana eu passei por uma situação. Eu e Fernanda, a gente foi na feira aqui, em Camaçari, e na hora vinha um cadeirante para passar. Eu, segura, Nando, segura para ele passar. Mas pense, Tereza, que ele fazia assim. Como se não quisesse que a gente parasse. Aí Fernanda fez assim, o que eu faço agora? Eu disse, vamos embora, ele não quer. Aí só que tinha tipo assim, um quebra-mola, e ele ficou bem próximo. Aí eu abaixei o vidro do carro e fiz, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te ilumine. Deus te dê paz. Ele olhou para mim e abaixou a cabeça. Aí Traz. O que ele está dizendo? Orgulho, né? Chega no centro, ele está dizendo para nós. Eu acho que seja o pior sentimento do ser humano. Orgulho, eu acho que egoísmo. É o último dos sentimentos que o ser humano se desvencilha. Eu acho que seja isso. Seja o orgulho. É a chaga da humanidade, é por isso que estamos assim ainda. O que é que você vai compreender que ele é? Um doente. É isso que ele está dizendo. E Raul compreendeu que essa irmã, que esse irmão aí citado, que eu citei os outros, são enfermos, encarnados ou não. São doentes, né? Que trazem o seu passado, mesmo a reencarnação não conseguiu botar um tampão, eclipsar nele. Aquilo emerge, por isso que a psicologia é útil nisso. Emerge, o que faltou à psicologia, a reencarnação. Os espíritos dizem isso. Emerge do consciente, interferindo no consciente. A questão que o psicólogo ateu vai dizer que não existe passado espiritual. Né? Mas a gente sabe, se ele se orgulha, então ele foi rico nessa encarnação,
e ficou pobre e agora ainda está dizendo, não, mas ele sempre foi pobre. Mas como é que é orgulhoso assim? Ele traz aquilo dentro de si, de uma encarnação. Chegou no centro, tratou ele com amor, para ajudar ele, que ele falou, a curar ele. Esse citou aqui, né? A curar as chagas que ele traz dentro, né? Dentro de si. Aí ele fala mais outros exemplos. Quantas almas, aí dentro do ar, quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos, tumores invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes, que eles foram duros adversários em existências pregressas. Todos podemos cair em semelhantes estados. Todos, na humanidade, todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem. A quem ele está se referindo? Anésia. Ele vai encadeando os capítulos. A gente já estudou Anésia, o capítulo que provocou na gente fortes emoções. Se Anésia guarda mágoa da amante e do marido, Anésia poderá sair, ir para o mundo espiritual com aquele quisto dentro dela, da mágoa, do rancor, volta para uma próxima encarnação, e aí Deus vai conduzir, aproximar ela dentro do lar, só um exemplo desse aqui, com o marido como irmão, a amante como irmã, uma tia, o que for, e não gostam um do outro. Eu adoro esse irmão, mas não gosto desse. Detesto esse irmão, e ele a ela. São os quistos de aversão e ódio aos próprios parentes, que foram adversários duros. Mas isso no pode passado. ser tratado. Hein? Isso quando a gente se propõe a fazer e fazer bem feito. Porque eu digo a você, passei mesmo, antes de entrar dentro da doutrina espírita, eu passei um mau bocado com o meu segundo filho. Porque não entrava na minha cabeça eu amar a primeira filha e o terceiro filho e o do meio não. Sabe que é ter aversão por um filho, isso me doía tanto, Sérgio, que você nem sabe. Eu pedia tanto a Deus que me desse uma direção, porque aquilo não era uma coisa certa, de uma mãe odiar tanto um filho e amar a dois, e um filho tão assistente, um filho tão carinhoso, sabe? Um filho que não podia me ver, eu triste, colava comigo. Como é que você explica isso antes de entrar na doutrina espírita? Como é que sua cabeça fica antes de entrar dentro da doutrina espírita? Vê como é difícil? E aí? Mas olha o seu estado de consciência, né? Você já fazia esse processo filosófico. Você já fazia. Por que, meu Deus? Você orava, você pedia, você foi pelo caminho certo, porque espírita tem alguns milhões, o resto bilhões que não são, mas que podem orar, que podem tentar compreender como psicólogo mesmo, que não vai conseguir dar conta total, mas pode ajudar. Eu quero amar meus filhos como eu amo os outros. É uma prova difícil. Veja que o nível racional não aceita. Por isso que o sentimento vem antes. O Espírito Efigênio Vitti vai falar. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, o sentimento, as emoções, que a ciência fala também, vem primeiro. Então, você pode me dizer algo, a gente caminha junto 20 anos, José. Você me diz algo que eu não gostei. A minha emoção vem primeiro, ruboriza minhas faces, mas a minha razão controla. Não, eu estou 20 anos com o José. Aconteceu alguma coisa para ela agir assim comigo, tão grosseira comigo. Então, mas quando é o parente, e quando, como você diz, não tem o espiritismo, a emoção está presente, mas a sua razão está dizendo isso não é normal. Porque um filho que me dá um carinho, me dá assistência, eu amo os outros dois, por que eu não consigo? É um sentimento que só o doutrina espírita vai explicar. Está no capítulo que explica isso aí. A palavra é essa. Enigmas que só o espiritismo pode explicar. Evangelho segundo o espiritismo. Eu digo a você, com todas as palavras, é muito sofrimento. Total. Até você chegar a compreender, e ele tem uma energia tão envolvente, Sérgio, que às vezes eu dizia a ele, sai daqui.
sai daqui que eu não quero te ver hoje. Imagina o Sabe o que é sofrimento que ele passava também. Você sabe o que é isso para uma criança? É isso. Então, hoje, Tá entendendo? hoje você já... Então, quando eu entrei na doutrina espírita, que eu comecei a estudar, e cheguei no Instituto Espírita, e a resposta que eu queria, eles não conseguiram me dar ainda. Aí eu disse a dona Judete que eu não ia continuar lá, que eu ia em busca de esclarecimento. Fui fazer o curso básico da doutrina espírita lá em Divaldo, à noite. Saía da Boca da Mata, ia para lá à noite. Buscar compreender. E aí foi aí que eu comecei a, sabe, lutar contra certos sentimentos que me envolvia mesmo, não é com você não, me envolvia em relação a ele. E aí eu comecei a conversar com ele de noite, ele dormindo, e eu acordada. Comecei as aversões que eu sentia no momento, eu comecei a lutar contra, sabe? Não dava mais margem, que nada. Quando vinha era mesmo que um fogo que subia em mim. Eu lutava. Eu fazia, vem aqui que eu tô precisando de um abraço. Eu abraçava ele. Josi, e aí foi... Desculpa. Eu não sei. Eu tô dizendo isso aqui, sabe por que isso aí? Não, é no mesmo exemplo seu. Se você pode ir para uma pessoa espírita, ela pode dizer que isso aí, esse fogo, essa raiva, essa aversão, é tudo obsessão. É alguém que não gosta do seu filho. O pessoal às vezes empacota tudo. Não, isso aí é uma influência espiritual negativa, é óbvio, que deve ter algum espírito que detesta você, detesta seu filho, que é a morte. Claro que existe isso, é óbvio. Mas não era. Por isso que ele encadeou isso aqui, nesse capítulo. Nem tudo é espírito. Fora. Isso pode ser coisa assim, outras reencarnações, isso. Entendeu? E aí? Do ocorrido entre você e esse seu filho. Isso tá claro. Tá claro isso aí. Por isso que é muito bom participar, pessoas vão entrar no estudo da família. Isso aí. Então, como o seu caso se envolve a família, a sua família, era um caso assim, de você até entrar num estudo. Né? Como tem dia de sábado, eu sou do setor da família da FEB. Todo sábado temos um estudo da família e são vários depoimentos. Muita gente apresenta uma atividade. Esse sábado meu vai ser Marcel Mariano. Publique sempre, Anne, que eu me lembrei de quando ela falava desse caso. Eu participei com Marcel e Luciano, presidente, sábado até, né, sobre o Café Literário. 21 pessoas, tão bom com Marcel, de 4 da tarde às 6 horas. Pela internet, Marcel mandou para mim. Às vezes eu não posso participar, o próximo não vou poder, ter uma palestra, dia 1º de outubro. Mas quando eu posso, eu sempre participo. E agora com essa tecnologia, aqui mesmo de casa, junto com o Luciano Ecologia, com Creuza Laje, muito bom. Me lembrei disso. O processo ajuda que os espíritos encarnados, como Anne, e os desencarnados, ajudam a família a compreender essas situações, porque isso leva à tragédia. Isso leva a abandono de filho, a morte. Não só morte física, mas morte emocional. Uma briga de uma mãe com o filho. É uma tristeza isso. Então, graças a Deus... E o estudo, Mário... Mário, eu posso dizer a você hoje, com todas as letras, que eu vi como um sonho que eu tive, que no final eu dizia, a pessoa dizia assim, diga para você mesmo, você veio, você viu e você venceu. E eu digo a você, eu vim, eu vi e eu venci. Graças a Deus. De tal forma que hoje o que ele sente, ele mora em Cajazeiras, o que ele sente lá, o que eu sinto aqui, é muito de imediato. Viu aí? É rápido. Onde é que está a explicação disso? No livro dos Espíritos. Antipatias e simpatia. Porque você tem antipatia ao ponto de detestar o filho. É fluídico isso. É emocional. É sentimento. A razão diz, não está certo isso. Mas a razão não consegue. Você vai tentar uma luta, um conflito. Aí você, graças a Deus, buscou auxílio. E até no berço, né? No berço, aquela mãe já odeia aquele... Eu coloquei até lá no grupo, até que eu fiz a palestra do setor da família, né?
do estudo teórico, falando sobre o exercício da maternidade. Se eu tivesse assistido, você ia gostar. Vou botar lá a coisa, mas Tá gravado, bote não, sempre. fica gravado. Pode botar sempre, que é um assunto. Não, porque é através do Meet. É um assunto E não necessário. pode ser gravado também, porque é uma vivência de cada um, entendeu? Entendi. Não pode. Nesta altura, vou ler só um trechinho mais e depois. Vamos lá. No próximo a gente Desculpa termina. aí, viu, Mário? Não, tá ótimo. Aqui não tem pressa. Aqui todo mundo tem que compartilhar a experiência, porque a gente aprende com experiência. É assim? Uma Isso aí é um conversa estudo. edificante e uma troca de experiência é um ensino. Não só para gente encarnado, não. Viu? É para legião. Então, nessa altura, está encerrando, né? Nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Terminou o diálogo, né? Vamos orar. Competia a ela suplicar ao céu a graça do esquecimento. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação de maneira a pacificar-se. E, singularmente comovido, recomendou-lhe repetir em companhia dele as frases sublimes da oração dominical, o Pai Nosso. A pobre senhora acompanhou docilmente. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor, que o acompanhava solícito, rogou-lhe considerar, acima de tudo, o impositivo do perdão aos inimigos, para a reconquista da paz, e, em lágrimas, a enferma desligou-se das impressões que a mobilizavam no passado, tornando a posição normal. Enquanto Silva, Raul, lhe aplicava passes de reconforto, o assistente comentou: outra não pode ser, por enquanto, a intervenção assistencial em seu benefício, pela enfermagem espiritual, que são as terapias da Casa Espírita, pela enfermagem espiritual bem conduzida, reajustar-se-á pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Né? A maioria somos todos nós, né? Como eu, não posso dizer que é igual, entrou sob uma obsessão e conseguiu pelo estudo, pelo tempo, 5 anos depois, 7 anos depois ou mais, frequentar um grupo mediúnico. A outra senhora, estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado e era preciso estudar, fazendo melhor. Então, 2 casos. Um é anímico, o outro é fascinação. 2 mulheres na fila de atendimento que entram em transe. Então é fascinante, ele está dizendo, essa enfermagem espiritual que a Casa Espírita, toda ela, propicia, né, do acolhimento, da ausência do julgamento, da condenação, né, depois é indicativo dos passes que ele deu, da água, da prece que ele ora, junto com ela, vamos orar o Pai Nosso, porque à medida que ela ora o Pai Nosso, está educando o pensamento dela, ela está saindo, fazendo luz. Orou o Pai Nosso, ele faz luz. Sai filigramas de luz. E ela já começa a se dessintonizar com aquela ferida moral que ela traz, mas demanda um tempo. Esse é o problema. Que tem gente que quer ser curado, é igual a Ana Doril. Tomou o passe, a dor sumiu. E não funciona assim. Demanda o tempo. Cada um sabe o tempo. Deus é que sabe o tempo de cada um, do esforço de cada um, daquilo de cada um. Então, quando eu fui para Divaldo, ele não mandou eu parar de beber. Porque quem é que tem força para isso? Nem os alcoólicos anônimos faz isso. Ele mandou eu voltar na próxima. Achei fantástico. Volte à próxima. Sem nenhum julgamento. E na medida que eu ia voltando, eu me interessando, me esclarecendo, recebendo paz, recebendo água e voltando à próxima. Como você, Josi, eu e minha mãe encarnada, eu ia sempre às terças-feiras e às quintas-feiras, sem exceção, para Divaldo Franco, recebi o tratamento espiritual. Aí depois, pronto, passei por semente de luz, para outras coisas, como você, a gente se tornou um integrante numa casa espírita. Outros não. Estão na sua caminhada, todos sob a assistência e o amor de Deus. Então ele fala, se ela continuar, se ela vai se melhorar,
e poderá desenvolver tarefas mediúnicas dentro dessa casa ou não. Então, na próxima é a fascinação. No próximo é sábado. 7 vai ter atividade no Vale da Vida? Quarta-feira não. Quarta-feira não. Próximo é sábado? Não, o próximo é sexta. Sexta. Quarta não vai ter, não. Quarta é feriado. Quarta é feriado. A gente está em atividade na nossa casa, né? Por isso que eu perguntei, mediúnica, doutrinária. Poucas pessoas. Quarta-feira normal, presencial. Mas sábado não vai ter no Vale da Vida. Sexta-feira. Não, sábado tem, não tem quarta. Quarta não tem. Sexta nós temos o nosso encontro, se Deus permitir, 8 horas. Agradeço a compreensão de todos por hoje ter começado 8h30. Amanhã tem um Consolador? Terça-feira tem, se Deus permitir. Seu livro está aqui, Josi. Seu livro está aqui. Fique tranquila que você não vai dormir em lágrimas. Você vai dormir consolada. E amanhã haverá o estudo do Consolador. Vem pegar quando, Josi? Só quando eu ia aí, Tereza. Então, tá certo. Enquanto isso, eu uso. Fernando está viajando. Vamos fazer a nossa prece. Aí viajou, não sabe que dia volta, não. Eu vou usando. Vamos, vai lá. Neste mês em especial, em que a humanidade ora pela prevenção ao suicídio, dia 10 de setembro, mês e data de prevenção ao suicídio no planeta. 28 a 32 brasileiros se suicidam todos os dias. 828 mil pessoas se suicidam por ano. Uma massa de espíritos retorna ao mundo espiritual sob as agruras do suicídio. Acorrem aos seus credos, aos seus entes, onde a maioria compreende que eles se encontram eternamente em sofrimento. As casas espíritas os acolhem e os recebem como irmãos, esclarecendo-os e apontando um rumo de felicidade para todos eles. Sabemos que eles terão que expiar em lágrimas o passado, o ato infeliz. Mas o nosso Deus é o Deus de Jesus, um Pai que ama a todos os seus filhos, não importa o equívoco que ele cometeu. Segue sempre de braços abertos, esperando que ele se arrependa e retorne aos braços do seu Pai. Que esses irmãos recebam de todos nós o nosso carinho, o nosso afeto, e dizendo a eles agora choram, no futuro voltarão a sorrir. Muita paz para todos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite para